Como pregar pela primeira vez? Essa é uma pergunta de muitas pessoas. Quando nós somos convidados para pregar pela primeira vez, bate um desespero, não é mesmo? Como é que nós vamos ler a Bíblia? O que Deus quer falar? O que eu vou pregar? Como é que eu vou me preparar para falar sobre algo em cima daquele púlpito para muitas pessoas? Pois bem, um dia eu me senti nessa mesma condição. Então, através desse vídeo, eu quero ajudar você que vai ministrar pela primeira vez. E eu espero que você não passe pelo que eu passei. Eu já tive várias experiências e uma das experiências que eu tive, uma vez eu peguei um papel, fiz umas anotações e fui pregar pela primeira vez. Meus irmãos, um abençoado de um ventilador do lado. Começou aquela ventania, as folhas da Bíblia para um lado, para o outro. A folha onde eu tinha feito as minhas anotações voou, foi pro meio da igreja. Aí foi os irmãos, pegou a folha, trouxe até a mim, porque na hora do desespero, na hora do medo, você tá ali em cima, apreensivo, você não sabe nem o que você faz, se você desce, se você fica, o que você fala. E aí um irmão solta um amém, um aleluia, o outro glória a Deus, e aí o desespero começa a aumentar mais ainda. Enfim, eu gostaria de deixar 3 princípios básicos a respeito sobre ministração sobre a primeira vez. O que eu gostaria de deixar para vocês é algo que é fundamental, que você vai precisar sempre para ter as suas ministrações alicerçadas e com embasamento bíblico e direcionada de Deus para as pessoas, para os ouvintes. Em primeiro lugar, o que nós temos que ter em mente é oração. Não tem como nós prepararmos uma mensagem, prepararmos uma saudação, prepararmos qualquer tipo de pregação se não for através da oração. A oração, ela é a base de tudo. Então, inicie a sua pregação, em primeiro lugar, orando. E depois, como é que nós vamos enquadrar a nossa pregação? Com 3 princípios. 3 princípios básicos. Ler, explicar e aplicar. Acredito que seja uma maneira básica, objetiva, direta para nós fazermos a pregação da primeira vez. Claro, se você tiver algum guia de estudo, como comentários bíblicos, esboços de pregações, eu tenho alguns aqui, igual esse aqui, ó, 366 esboços bíblicos, que é do Erivaldo de Jesus. É fantástico. Ele tem temas, ele tem o esboço passo a passo. Claro, você não vai copiar, mas apenas um guia. Como por exemplo, aqui nós temos o esboço 76, dia 16 de março. Ó, tema: resposta para todas as dúvidas. Então aqui, ó, ele vai nos dar a introdução. Ele vai nos dar aqui, ó, 2 tópicos, sobre a mensagem, ó, o homem em busca de respostas. Aí ele também te traz o livro, ele te traz os capítulos, os versículos e também a conclusão. O que nós temos que entender é que toda mensagem é necessário ter começo, meio e fim. E o fim nós sempre temos que apontar para Cristo. Olha que interessante a conclusão deste livro aqui. Quando ele fala a respeito sobre resposta para todas as suas dúvidas. Aí, aqui ele está falando sobre a rainha de Sabá,
que diz assim, ó. Tendo a rainha de Sabá ouvido a fama de Salomão com respeito ao nome do Senhor, veio prová-lo com perguntas difíceis. Salomão lhe deu respostas a todas as perguntas e nada lhe houve profundo demais que não pudesse explicar. 1 Reis 10, do 1 ao 3. E aí ele vem trazendo a respeito sobre o homem em busca de respostas. Aí ele traz Mateus, capítulo 19, versículo 16. O jovem rico pergunta a Jesus: Mestre, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? É a pessoa que estava com dúvida de ir para o céu. Ela perguntou para quem? Para Jesus. Então, neste momento, você pode abrir já um tópico. Homens, pessoas que buscam respostas, pessoas que estão em busca de respostas. A quem recorrer? Interrogação. Aí nós trazemos esse esqueleto para lembrarmos, opa, o jovem rico ele perguntou a Jesus. Pilatos pergunta a Jesus, quem é a verdade? Então, o ser humano hoje, ele está sempre cheio de perguntas. Então, quem nós vamos perguntar quando nós estivermos numa necessidade, numa provação? Para quem perguntar? Aqui já é uma mensagem, meus irmãos. E percebe que Jesus é a resposta de todas as nossas dúvidas. É coisas que estão no livro aqui que é enriquecedor. E para quem está iniciando, e eu também ainda estou iniciando, é muito bom ter esses guias. Claro, falo novamente, não vamos copiar do jeito que está aqui, mas é apenas para nós termos uma direção, termos um norte. E percebe que a conclusão, ela sempre aponta para Cristo. Olha só o que diz aqui, ó. Somente em Cristo nós encontramos a resposta para todas as nossas interrogações. Então, se Jesus Cristo, ele é o autor, consumador e o salvador de toda a humanidade, claro que as mensagens é necessárias fechar em quem? Em Cristo. É Ele que salva, é Ele que cura, é Ele que liberta, é Ele que purifica. Então, é necessário nós recorrermos sempre na conclusão, fecharmos com Cristo. Tudo bem? Então, é sempre necessário nós termos a Bíblia como o nosso maior fundamento. Leia, releia, pergunte por que é que está acontecendo aquilo. Anote. Olha só as anotações que eu faço. São todas as anotações, quando eu estou lendo o texto, eu vou anotando, fazendo perguntas, vou colocando aqui, porque uma vez que o Espírito Santo te entrega, pode ser que você esqueça. Então, para você não esquecer, anote, não deixa de anotar. Esta passagem a qual eu ministrei foi Mateus capítulo 5, do versículo 41, quando diz, e se qualquer te obrigar a caminhar 1 milha, vai com ele 2. Esse texto me chamou muita atenção e eu fui mergulhar a respeito desse texto. E através de algumas referências, como guias de estudo, sobre manual, que é muito bom esse livro, Manual de Tempos e Costumes Bíblicos. Eu tenho outro também do Erivaldo de Jesus e outros também que está aqui na minha mini biblioteca. Que é interessante que você precisa trazer, fazer uma exegese do texto. O que seria isso? Uma interpretação bíblica a respeito daquilo que você vai ministrar. Fazer perguntas. Quando ele diz, e se qualquer te obrigar a caminhar 1 milha, quanto é que vale 1 milha? É pesquisar, 1 milha é 1.609 metros. Qual era essa condição? Quem estava falando aqui? Aqui quem estava falando era Jesus. Então sempre nós lermos, explicarmos e depois aplicar, trazer para os nossos dias. É super importante. Hoje nós vemos muitas pessoas apenas abrem a Bíblia,
faz a leitura e fecha a Bíblia. Não abre a Bíblia mais. Usa apenas um texto fora de contexto para gerar um pretexto para ela falar apenas aquilo que está dentro do coração dela. E sendo que nós temos que seguir o que está aqui. Esse modo que eu estou dizendo sobre ler, explicar e aplicar é um sermão expositivo. Exponha as escrituras. Deixa o texto falar sobre si mesmo. Deixa as palavras ganharem uma proporção imensa, gigante, através dela mesma. Quando nós lemos aqui, se qualquer te obrigar a caminhar 1 milha, vai com ele 2. Sabe o que Jesus estava dizendo aqui? Uma interpretação bíblica. Aqui havia um jugo romano sobre as pessoas. E aí nós vamos até onde? Vamos atrás do contexto histórico. Vamos entender o porquê que Jesus estava falando aquilo. Então havia um jugo sobre as pessoas. Aí Jesus fala, se eles te chamarem para caminhar 1 milha, vá com ele 2. E aí você já leu, explicou, aplica. E qual foi a aplicação, qual foi a revelação que o Espírito Santo de Deus trouxe até a mim? Olha só, deixe de ser limitado. Não faça como aquelas pessoas estão fazendo, andando apenas 1 milha. Vá com ele 2. Sou eu que me responsabilizo por você. Pode ir, você tem força, você tem garra, você é uma pessoa de atitude, você é uma pessoa que avança. Então, não pare no meio do caminho, não ande pela metade, mas e sim, faça sempre mais. Que sempre tem pessoas olhando por você. E aí você vai discorrendo todo o texto, toda essa passagem de Mateus capítulo 5. Então, guarde isso. Espero que você leve isso para você. E se atente ao seu derredor. Se você for fazer um esboço numa folha, coloque ela embaixo da Bíblia. Se você vê que tem um ventilador do seu lado, coloque um celular em cima da Bíblia. Ou melhor, faça as anotações no celular, se for um celular grande. Lembre-se de colocar ele no modo avião, para não chegar nenhuma mensagem e começar a tocar na hora, porque isso também já aconteceu comigo. Se o seu celular for um Apple, se for um Android, se atente também com a Siri. Conforme você está falando, ela vai falar durante a ministração, dependendo do volume do microfone, a igreja vai ouvir e não é legal. Rouba a atenção dos irmãos. Então são detalhes que eu fui sofrendo no meio do caminho que ninguém me contou. Eu tive que sofrer. Então eu quero passar isso para vocês, para que você utilize da melhor forma possível. E eu creio que através da oração, você lendo as Escrituras, você explicando as Escrituras e você aplicando, a sua ministração será fantástica. E o coração dos nossos irmãos em Cristo serão alcançados. Pessoas serão alcançadas através da palavra de Deus e também de você, que será o canal de Deus naquele momento, para alcançar, nem se for uma pessoa, mas Deus, ele se preocupa com todos. Ele quer usar você para ministrar. Ele quer usar você, as suas palavras, o que está guardado aí no seu coração, aquilo que você buscou para alcançar o máximo de pessoas. Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Que Deus te abençoe e te guarde. E continue na série, que essa série será o Diário do Cristão, com algumas experiências, algumas dificuldades e algumas experiências fantásticas que Deus foi me dando ao longo desse pequeno caminho
que ainda nós temos muito que prosseguir. Deus te abençoe.